teatro pesando apenas 51 quilos. Os óculos escuros escondiam o olhar vago, perdido. Era Michael Jackson nos últimos tempos. O cantor seria viciado em Demerol, que no Brasil se chama Dolantina. O medicamento, classificado como opioide, semelhante à morfina, é altamente viciante. Substitui o prazer do sexo, substitui o prazer do dinheiro, qualquer prazer. Eles sentem uma euforia. A Dolantina, eles dizem que acaba com todas as dores, morais, psicológicas, físicas. Mas o corpo é paulatinamente destruído. Qualquer coisa que a pessoa coma, ela sente como se estivesse com uma plenitude muito grande. Por isso eles evitam comer. O telefonema ao serviço de emergência dizia que Michael não estava mais respirando. Em dose elevada ou um indivíduo suscetível a uma determinada dose, ele pode dar uma parada respiratória em tese. Michael Jackson ainda foi levado para um hospital, mas o médico que cuidava dele, Conrad Murray, não estava junto. A polícia confiscou remédios que estavam no carro dele. Um amigo de Michael Jackson, o médico e guru de autoajuda Derek Chopra, acusa os médicos de celebridades, especialmente os médicos de Hollywood, de prescreverem drogas como anfetaminas e analgésicos sem nenhum critério, o que acabaria resultando em dependência desses clientes. Há 2 anos, um boletim da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que tem sede em Viena, já avisava que o abuso de medicamentos legais com receita estava superando o consumo de drogas ilegais, como a cocaína e a heroína. Um dos países afetados por essa tendência mórbida é o Brasil. O problema também acontece na Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos e Singapura. A internet é uma das fontes. Cerca de 84% das chamadas ciberfarmácias vendem tranquilizantes. E 68% comercializam opiáceos. Nos países em desenvolvimento, até 50% dos medicamentos podem ser pirateados ou ter validade vencida, segundo a Organização Mundial da Saúde. A psiquiatra lembra que os remédios para diminuir o apetite podem deixar uma pessoa agitada. Alguns médicos, então, dão calmantes a esses pacientes. Essa combinação pode causar danos graves ao organismo. A morte de Michael Jackson pode servir de alerta. As pessoas têm que ter muito cuidado porque é uma droga que mata. É traiçoeira. A seguir, a beleza oficiais sobre os funerais de Michael Jackson. O correspondente Rodrigo Alvarez está em Los Olivos, no estado americano da Califórnia. Rodrigo, boa tarde. Que informações são essas? Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Boa noite para todos aí no Brasil. A informação oficial confirmada pela polícia aqui da região de Santa Bárbara é que o corpo de Michael Jackson sai na quinta-feira de manhã de Los Angeles, de um local não identificado, e vai ser trazido em carreata aqui para o rancho Neverland, onde nós estamos, que é o rancho onde Michael viveu praticamente 20 anos de sua vida. Sobre o velório, está marcado também, segundo as autoridades, para sexta-feira. O velório vai ser aberto ao público, ou seja, as pessoas vão poder entrar aqui no rancho e visitar, ver o caixão de Michael Jackson de perto. Outra cerimônia marcada para o domingo, um velório fechado, esse só para os parentes de Michael Jackson. Um velório fechado no domingo. E com relação a enterro, Rodrigo, alguma informação sobre isso? Bonner, nenhuma informação oficial nem extraoficial sobre o enterro não se falou até agora. Não se falou, por exemplo, se Michael vai ser cremado, se ele vai ser enterrado, onde seria o enterro, se seria realmente aqui em Neverland e também quando será o enterro. Nada foi dito até agora. Ok, Rodrigo, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal Nacional. Também o testamento de Michael Jackson é motivo de muita especulação. Hoje a rede de TV americana CNN confirmou que a família do cantor está com o documento e vai dar entrada na justiça nos próximos dias. A mãe de Michael tinha afirmado que não existia testamento, mas um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos chegou a divulgar detalhes dele, como mostra o correspondente Rodrigo Bocardi.
Michael Jackson teria dividido os bens entre os 3 filhos e a mãe, Catherine. O pai, Joe Jackson, que batia em Michael quando o astro era criança, ficaria de fora, assim como os irmãos. As informações divulgadas pelo Wall Street Journal são atribuídas a pessoas próximas ao cantor e são diferentes das que a mãe de Michael, Catherine, forneceu à justiça. Quando pediu ontem neste tribunal daqui de Los Angeles a guarda dos 3 netos e o direito de administrar os bens deixados pelo filho, Catherine Jackson afirmou que Michael Jackson não tinha um testamento. Esta é uma cópia do documento entregue à justiça pelos advogados da família. E aqui, Catherine Jackson faz afirmações sobre a filiação dos netos. No documento a que o Jornal Nacional teve acesso, há a seguinte pergunta: os pais das crianças concordam com o pedido de guarda? A mãe de Michael respondeu: o pai está morto. Sobre a mãe das 2 crianças mais velhas, a resposta foi: não se sabe. Sobre a mãe do caçula, Catherine respondeu: não existe mãe legalmente reconhecida. Uma nova audiência está marcada para a próxima segunda-feira neste fórum, quando o juiz vai decidir se mantém com a avó a guarda temporária das crianças. O mistério que cerca os filhos de Michael Jackson é tão grande que os sites e revistas de celebridades arriscam palpites de todos os tipos sobre a paternidade das crianças. O site TMZ, por exemplo, afirmou: Debbie Rowe, que foi casada com o cantor, também não seria a mãe biológica das crianças e teria servido somente como barriga de aluguel. Os sites citam fontes próximas a Michael Jackson, mas nada foi comprovado até agora. A polícia continua investigando a morte do cantor e quer ouvir, desta vez, o depoimento do dermatologista Arnold Klein, suspeito de emitir receitas em excesso para a compra de remédios controlados, como antidepressivos e analgésicos fortes. Eram esses medicamentos e também agulhas para injeções que a polícia teria encontrado ontem na casa de Michael Jackson. Contrariando informações de que o cantor estaria enfraquecido e desanimado, um site diz que a empresa organizadora dos shows que ele faria em Londres gravou 100 horas de ensaio, incluindo o ensaio geral na noite anterior à morte. Pessoas próximas a Michael Jackson teriam confirmado que ele estava feliz, trabalhando muito na preparação dos 50 shows, marcados para começar em menos de 2 semanas. Em Londres, os fãs voltaram a fazer fila no local onde Michael Jackson se apresentaria. O correspondente Marcos Lozecan explica. O ingresso é um show, tridimensional, animado, colorido, surpreendente como era Michael Jackson. 750 mil tickets foram vendidos para as 50 apresentações que Michael ia fazer em Londres. Os preços variaram entre o equivalente a R$200 e R$1.100. O dinheiro já começou a ser devolvido. Difícil é encontrar um fã que queira se desfazer do ingresso. Michael é uma lenda, diz o rapaz. Por isso, prefiro ficar com essa lembrança dele. O padrinho dos 3 filhos de Michael Jackson, que mora em Cheltenham, no sudoeste da Inglaterra, disse numa entrevista à agência Associated Press que o compadre era um pai carinhoso e dedicado e que jamais foi usuário de drogas. Mark Lester, ex-ator de filmes infantis, afirmou ainda que se encontrou com o rei do pop 10 dias antes de sua morte. Ele estava radiante, saudável e muito feliz com a oportunidade de voltar aos palcos. Michael Jackson também continua sendo alvo dos tabloides britânicos que vivem de escândalos. A notícia mais bombástica de hoje foi publicada pelo Daily Star. Uma entrevista exclusiva com um amigo do cantor que afirma ser o pai biológico do filho mais novo de Michael. Em Nova York, as homenagens ao ídolo se concentram no Teatro Apollo, no Harlem, onde Michael Jackson e os irmãos venceram um show de calouros. A correspondente Lília Teles esteve lá. O cabelo loiro, a pele bem branca e o esforço de passos amadores do Michael Jackson improvisado. Eu morreria pelo Michael, declara a fã. Amor também nas palavras desta senhora de 71 anos que carrega nas mãos um anjo negro. Ele foi meu anjo em vida e vai ser para sempre. Já são 5 dias de tributos apaixonados no bairro mais negro de Nova York, o Harlem. Hoje, o Teatro Apollo, o templo da Black Music, abriu as portas para essa multidão. Foi aqui que o grupo Jackson 5 ganhou uma noite de calouros em 1969,
Os primeiros da fila, como esta mulher, chegaram ontem à noite. Para que todos tenham vez, a entrada é controlada pela polícia. 600 fãs entram, ficam 45 minutos lá dentro e depois cedem lugar a um novo grupo. Vai ser assim até o fim da noite, até que todas essas milhares de pessoas tenham participado desse momento histórico. Lá dentro, num show comandado por DJs, todas as músicas que o mundo aprendeu a cantar em coro. No horário exato da morte do cantor, um momento de silêncio. Amanhã, na noite de calouros, o teatro vai escolher o melhor imitador de Michael Jackson. Um jeito alegre de reverenciar o astro universal. A massa de ar frio e seco que vai chegar ao Brasil amanhã. Nasceram. Já questionaram várias vezes por que as crianças são brancas, uma vez que Michael era negro. E aí vai mais uma curiosidade sobre os filhos de Michael. Um site de celebridades daqui dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira a certidão de nascimento de Prince Michael II, o caçula do cantor. O espaço reservado à mãe da criança aparece em branco, confirmando assim o sigilo sobre a identidade da mulher que serviu de barriga de aluguel. Uma revista daqui dos Estados Unidos foi ousada ao publicar uma matéria supondo que o verdadeiro pai das crianças é Arnold Klein, antigo dermatologista de Michael e ex-patrão de Debbie Rowe. Eles teriam feito um acordo com Michael para nunca contarem a verdade. Apesar de Debbie Rowe não ser supostamente a mãe dos filhos de Michael, ela ainda pode solicitar a guarda das crianças, já que teve uma relação estável com o cantor e, obviamente, estava ao lado dele quando os pequenos nasceram e deram os primeiros passos. Bom, por enquanto, todos os herdeiros de Michael estão com a mãe do astro, que tem a guarda provisória. Quem também estaria de olho na guarda das crianças seria a antiga babá delas, Gracie Rumba, que trabalhou durante mais de uma década com Michael Jackson. Fábio Borges, direto de Los Angeles, para o TV Fama. São 20 horas e 30 minutos, mas continuando ainda diretamente de Los Angeles, saiba que o pai de Michael Jackson foi excluído do testamento. E o corpo de Michael Jackson será levado de carruagem até Neverland. Confira. O corpo do cantor Michael Jackson será velado no rancho de Neverland, conforme divulgou a emissora CNN, aqui nos Estados Unidos. Na quinta-feira, um cortejo seguirá para a cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Os fãs poderão dar adeus ao astro na sexta e no sábado. Uma das extravagâncias sobre o funeral de Michael Jackson dá conta de uma carruagem branca que será o transporte para o corpo de Michael de Los Angeles até Neverland. Além disso, um caixão de vidro estaria sendo preparado para que os fãs possam ver o astro. E antes mesmo do corpo do cantor ser enterrado, já surgiram especulações sobre a fortuna do astro. A última notícia em torno da herança de Michael Jackson dá conta de que o cantor teria excluído o pai de seu testamento. Ele teria incluído no documento apenas a mãe, os 3 filhos e 2 instituições de caridade. O jornal Wall Street Journal publicou uma reportagem nesta terça-feira afirmando que Joe Jackson não seria contemplado pelos bens do cantor. Esse seria o conteúdo de um testamento escrito por Michael em 2002. Por enquanto, é a mãe de Michael Jackson quem detém os direitos financeiros da fortuna do cantor. Segundo o advogado da família, Burt Levitt, as contas bancárias de Michael eram usadas apenas para pagar as despesas dos Jacksons. Com isso, a mãe do cantor poderá administrar essas finanças temporariamente. Apesar de ter uma dívida em torno de 500 milhões de dólares, Michael teria bens que somam cerca de 2 bilhões de dólares.
Ainda falando das despesas de Michael, de acordo com o tabloide The Sun, o cantor gastava cerca de R$82 mil por mês com remédios, incluindo analgésicos, relaxantes musculares, sedativos, antidepressivos, remédios para controlar a ansiedade e acidez no estômago. Os legistas que cuidam das investigações sobre a morte de Michael Jackson voltaram à casa dos pais do cantor para recolher mais pertences do músico. Acredita-se que eles encontraram remédios e seringas. Por conta desses dados e das informações não confirmadas sobre a necrópsia do cantor, que citam ter sido encontradas pílulas no estômago de Michael, a imprensa sensacionalista dos Estados Unidos aponta como overdose de medicamentos o motivo da morte do astro. Fábio Borges, direto de Los Angeles, para o TV Fama. Vai ter uma reviravolta, porque um jornalista inglês está investigando as verdadeiras causas da morte de Michael Jackson. Jornalistas dos principais veículos de comunicação do mundo estão aqui em Los Angeles. Mas como será que a imprensa internacional está lidando com a história da morte do cantor Michael Jackson? Veja só. Bárbara de Oliveira Pinto é correspondente de uma das principais emissoras de TV de Portugal. Olha, Fábio, em Portugal a cobertura está a ser intensíssima. Todos os canais de televisão abrem os noticiários com esta notícia de Michael Jackson. Eu estou aqui a fazer reportagem para a RTP todos os dias. Já estivemos em vários pontos de reportagem, nomeadamente no Instituto de Medicina Legal, enquanto o corpo de Michael Jackson lá estava. Depois viemos aqui para a Casa da Família, também já estivemos na Hollywood Boulevard, na estrela de Michael Jackson, onde estão milhares de fãs todos os dias a pôr flores, mensagens, prendas, etc. Portanto, o que te digo é que as reportagens estão a ser feitas a minuto, quase, e os telejornais a abrirem com esta notícia, o que faz dela algo muito importante para o nosso país também. O inglês Matt Williams trabalha para uma importante agência de notícias internacional. It's pretty crazy. It's blanket coverage in all the newspapers. Ele diz que a história de Michael é capa dos principais jornais de Londres e que as grandes emissoras também dão muito espaço para as notícias em torno da morte do astro. O mundo inteiro está atento para saber o que aconteceu com Michael Jackson. Fábio Borges, de Los Angeles, para o TV Fama. Ok, você vai ver agora exclusivo como seria o rosto do Michael Jackson, 50 anos de idade, se ele não tivesse feito tanta plástica. Dizem que ele fez mais de 50, confira. Michael Jackson já passou por várias transformações. A mudança radical de cor, seu nariz afinado, sua sobrancelha e olhos marcados e seus cabelos lisos mudaram completamente a fisionomia do cantor. Então, um site resolveu fazer uma simulação para saber como Michael Jackson ficaria aos 50 anos se não tivesse feito tanta plástica. E aí está o resultado. É realmente assustador, não? Com um resultado surpreendente, fica uma dúvida. Será que Michael seria o rei do pop se não fosse por suas grandes transformações? São 20 horas e também vai dizer o que pensa, o que pode ter matado o rei do pop. Hoje o TV Fama veio até a festa de aniversário de Aisha e Rian, filhos da cantora Simone. E por aqui no repertório, nada de balão. Aliás, Simone nos contou que quando ainda era criança, ficou cara a cara com o cantor pop. Até agora não se sabe o que matou o Michael Jackson, mas Simone arriscou um palpite. Eu acho que foi muita pressão para ele. Ele não aguentou. O coração dele não aguentou mais. Antes de saber o que Simone tem ainda para falar sobre Michael Jackson, que tal curtir um pouco da festa? Falar com o Rian. Eu era muito fã do Michael Jackson. Eu tava de luto por duas coisas. Por ele ter morrido e por ele não ter tido uma estrutura familiar. Isso para mim foi mais que um luto ainda, sabe? Porque tudo que ele passou
foi por não ter uma base familiar. Eu senti isso também e eu ia te perguntar, porque vocês dois começaram muito criança. Você sentia essa pressão que ele sentiu na pele? Então, eu sentia, mas era menor, porque eu tinha uma base familiar. Ele era um menino homem. Ele era um menino que cresceu de tamanho, só. Why is Peter Pan a figure of such interest and inspiration to you? Because Peter Pan, to me, represents something that's very special in my heart. Do you identify with him? Totally. You don't want to grow up? No, I am Peter Pan. Todos os seus maridos são da raça negra. Como que você trabalha isso com eles, Simone? A gente em casa não tem preconceito com nada, né? Eu, graças a Deus, meus filhos não têm preconceito com ninguém, com nada. Eu acho muito feio a pessoa preconceituosa. Em qualquer parte, de qualquer maneira, eu acho horrível o preconceito, horrível. Eu não consigo acreditar, eu vi a entrevista dele dizendo por que eu não posso dormir com crianças na minha cama? Eu necessariamente tenho que estar fazendo algo com essas crianças? É por isso que o mundo não é mais nada, porque ninguém se ama mais, né? Ninguém se respeita, se ama. Eu acho que ele não teria essa coragem, eu acho que ele foi um menino muito judiado, uma pessoa muito triste. Por exemplo, se acontecesse de você conhecer o Michael Jackson... Eu conheci ele. Conheceu? Eu cantei, eu e o Jairzinho cantamos para o rei da Espanha, e estava ele e Luiz Miguel, que são meus ídolos, os dois. E eu vi, lógico, não toquei, mas eu vi ele sentadinho, assim, bem perto. Como é que foi quando você olhou pra ele? Nossa, eu tremi, minha perna tremeu, tudo tremeu. Olha só o que achamos. Simone e Jairzinho cantando a música Ben, de Michael Jackson, na versão Meu Bem. Aposto que por essa nem você esperava, né, Simone? Você deixaria, por exemplo, seus filhos passarem um dia com ele? No Neverland? Até eu queria ir no Neverland. Gente, eu acho que ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu acho que foi muita pressão para ele. Ele não aguentou. O coração dele não aguentou mais, né? Ele não... Era aquela coisa de, porque você tá falido, porque você não tá na mídia, porque você tá isso, porque você é isso, porque você tá horrível, porque... Muita coisa é essa coisa de pedofilia, que ele foi acusado. Então tudo isso mexeu muito com ele. Como ele não teve uma estrutura familiar para passar por esses problemas, ele foi guardando. Chegou uma hora que ele não aguentou mais.